Você já reparou que alguns casamentos desmoronam com o primeiro vento contrário, enquanto outros atravessam tempestades, perdas e anos difíceis e ainda saem mais fortes? O que faz a diferença? Não é sorte, nem compatibilidade perfeita, é algo mais profundo, invisível, mas essencial. Charles Spurgeon dizia que nenhum lar permanece firme se não estiver edificado sobre Deus, e é justamente aí que está o segredo. Quando o amor se apoia em sentimentos passageiros, ele se desgasta, mas quando se ancora em fundamentos eternos, ele resiste ao tempo, às dores e às provas que derrubam tantos outros. A resposta não está em fórmulas mágicas, mas em fundamentos eternos. Se você sente que sua família precisa de restauração ou que o amor perdeu a força, este pode ser o ponto de virada. Aqui vamos revelar os segredos para um casamento realmente abençoado, capaz de gerar unidade, fidelidade e verdadeira felicidade no lar. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas mensagens que podem transformar sua vida e sua família. Prepare-se, o que você vai ouvir pode ser a chave que faltava para curar feridas, restaurar relacionamentos e reacender a chama do amor no seu casamento. O lar é muito mais do que quatro paredes. É o alicerce onde a vida começa e a sociedade se sustenta. Quando um casamento se desfaz, não são apenas duas pessoas que sofrem. Filhos, amigos e até a comunidade sentem o impacto. Não é à toa que Spurgeon dizia que um lar em ruínas enfraquece toda uma nação. Pense bem, governos podem criar leis e a igreja pode orientar, mas nada substitui o papel do casamento como instituição divina. Ele foi estabelecido por Deus antes mesmo da criação da igreja ou do Estado, justamente para mostrar que a família é o núcleo de tudo. Sem famílias fortes, a própria sociedade perde sua força. Talvez você já tenha percebido como a felicidade no lar influencia todas as áreas da vida. Um pai que encontra paz em casa tem mais disposição no trabalho. Uma mãe que é valorizada transmite segurança aos filhos. E crianças que crescem em ambiente de amor aprendem mais rápido a confiar em Deus. É um efeito dominó. Por isso, proteger o casamento e o lar não é apenas um interesse pessoal, mas uma responsabilidade social e espiritual. Cada decisão que você toma dentro da sua casa pode ser a semente de algo grandioso para sua família hoje e para as próximas gerações amanhã. Um casamento abençoado não nasce por acaso. Ele começa quando duas pessoas decidem buscar a vontade de Deus. A Bíblia ensina que o homem e a mulher se tornam uma só carne. E isso não é apenas poesia, mas uma realidade espiritual que dá firmeza ao lar. Sem essa base, qualquer crise pode virar motivo de separação. Por isso, é fundamental que a fé esteja presente desde o início do relacionamento. O namoro já deve ser vivido debaixo de oração, pedindo direção ao Senhor para cada passo. Muitos casais sofrem depois porque não levaram Deus em conta na escolha inicial. E as consequências aparecem cedo ou tarde. Quando o casamento acontece entre cristãos comprometidos, a estabilidade espiritual e emocional se torna muito maior. Há uma sintonia que vai além das afinidades humanas, porque Cristo é o elo invisível que sustenta o vínculo. Isso não significa a ausência de problemas, mas certeza de que existe uma rocha firme em meio às tempestades. E aqui fica um conselho prático. Não espere os problemas surgirem para começar a orar juntos ou abrir a Bíblia em casa. Faça disso um hábito desde o princípio. Um simples momento de leitura diária e oração em casal já fortalece a união e molda o futuro da família. A fidelidade é o coração do casamento. Quando um homem e uma mulher cumprem o voto que fizeram diante de Deus e das pessoas, o lar ganha estabilidade e confiança. Mas quando há traição, seja em atos ou em pensamentos, o relacionamento é corroído por dentro, muitas vezes de forma irreversível. O adultério é descrito nas Escrituras como um pecado gravíssimo.
Ele não apenas quebra a confiança entre marido e esposa, mas também fere a santidade do lar e entristece o coração de Deus. Não é exagero dizer que cada caso de infidelidade deixa cicatrizes que podem atravessar gerações inteiras. Sexo fora do casamento pode até ser vendido pela sociedade como liberdade, mas a verdade é que ele traz culpa, confusão e vazio espiritual. A sensação momentânea de prazer logo dá lugar a um peso que mina a paz do coração. Em contraste, a fidelidade gera segurança e protege o lar da destruição. Vale lembrar, ser fiel não é só evitar traições, é também cultivar amor, respeito e compromisso diário. É apagar mensagens suspeitas, evitar ambientes de tentação e manter a mente e o coração focados no pacto feito diante de Deus. Essa vigilância protege não só o casal, mas também toda a família. Um lar sólido não se sustenta apenas com carinho e esforço humano. Ele precisa de uma base espiritual diária. A oração em família é como o oxigênio que mantém vivo o relacionamento com Deus e fortalece os laços entre marido, esposa e filhos. Onde há oração, há direção e paz, mesmo em meio às dificuldades. Estudos e testemunhos mostram que famílias que oram juntas e leem a Bíblia regularmente têm índices muito menores de divórcio. Isso porque a palavra de Deus funciona como bússola, corrigindo rotas e evitando que o coração se endureça. Quando Cristo é convidado para dentro do lar, o ambiente muda de forma perceptível. É importante lembrar que a fé deve ser transmitida às crianças desde cedo, de forma prática e natural. Ler uma história bíblica antes de dormir, cantar um hino em família ou fazer uma oração curta na mesa já cria raízes profundas. Pequenos hábitos se tornam grandes memórias espirituais que moldam o caráter dos filhos. Se você ainda não tem esse costume em casa, comece simples, escolha um horário em que todos possam estar juntos, desligue as telas e faça uma oração curta, agradecendo e pedindo a bênção de Deus. Aos poucos, esse momento se tornará o ponto mais forte do dia, capaz de sustentar a felicidade no lar. No plano de Deus, o pai e marido é chamado para ser o líder espiritual da casa. Não se trata de autoritarismo, mas de responsabilidade em conduzir esposa e filhos pelo caminho da fé. Quando o homem assume esse papel com amor, o lar ganha segurança e direção. O marido também é provedor, não apenas de sustento material, mas de exemplo espiritual. Ele deve ser o primeiro a dobrar os joelhos em oração, o primeiro a abrir a Bíblia e o primeiro a demonstrar perdão. A autoridade do pai não vem do grito, mas da coerência entre suas palavras e suas atitudes. Infelizmente, quando o homem falha nesse chamado, muitas esposas acabam carregando pesos que não deveriam ser só delas. Mas mesmo assim, Deus sempre dá graça para que o lar não seja abandonado. A responsabilidade, no entanto, continua sendo principalmente do marido, que precisa se alinhar ao plano divino. Quer um passo prático? Comece separando um tempo, ainda que curto, para orar com seus filhos antes de dormir, ou perguntar como eles estão espiritualmente. Pequenos gestos criam confiança e deixam claro que o pai é alguém em quem podem se espelhar e buscar conselho. Ser esposa e mãe é muito mais do que uma função doméstica. É um chamado sagrado diante de Deus. A mulher tem o privilégio de ser guardiã do lar, cultivando um ambiente de amor, disciplina e piedade. Seu cuidado e dedicação são como fios invisíveis que mantêm a família unida. Infelizmente, a sociedade muitas vezes menospreza esse papel, tratando-o como secundário. Mas, na verdade, poucas missões têm tanto impacto na vida das crianças e no equilíbrio da família. Uma esposa e mãe dedicada transmite valores que permanecem vivos por toda a vida dos filhos. Educar, zelar pelo casamento e apoiar o marido não são tarefas fáceis, mas são fundamentais para a felicidade no lar. Quando a mulher reconhece a dignidade desse chamado,
Ela entende que está servindo não apenas à sua família, mas também ao próprio Deus. Na prática, isso significa cultivar um espírito de oração, sabedoria nas palavras e paciência diante dos desafios. Um simples gesto de encorajamento ao marido ou uma conversa carinhosa com os filhos pode transformar o clima de todo o lar, tornando-o um reflexo da graça de Cristo. A disciplina é uma das maiores expressões de amor que os pais podem dar aos filhos. Não se trata de dureza ou violência, mas de ensinar limites com firmeza e carinho. Crianças que crescem sem orientação clara tendem a se perder mais facilmente em meio às tentações e pressões do mundo. A Bíblia nos lembra que a desobediência é um sinal dos últimos tempos, e vemos isso diariamente em tantas famílias. Quando os pais deixam de corrigir, estão, na verdade, abrindo mão de moldar o caráter cristão dos filhos. O futuro espiritual e moral de uma criança depende muito da instrução recebida em casa. A disciplina, quando aplicada cedo e com equilíbrio, gera frutos de respeito, responsabilidade e fé. Um filho que aprende a obedecer aos pais terá muito mais facilidade em obedecer a Deus. Esse investimento feito na infância traz recompensas que durarão pela vida inteira. Se você ainda tem dificuldade nessa área, comece com passos simples. Estabeleça horários, ensine pelo exemplo e não tenha medo de dizer não quando necessário. Lembre-se, corrigir hoje com amor é salvar amanhã de lágrimas desnecessárias. Todo sermão que fala sobre lar e casamento precisa terminar apontando para a cruz. Afinal, de nada adianta tentarmos construir um lar sem Cristo como fundamento. Spurgeon sempre lembrava, não existe verdadeira felicidade no lar sem reconciliação com Deus. Marido, esposa, filhos ou jovens, todos são chamados a tomar uma decisão pessoal diante do Senhor. O arrependimento sincero abre a porta para o perdão e a fé em Cristo traz restauração. É nesse ponto que a graça divina transforma corações e reescreve histórias. Talvez seu lar esteja em pedaços, marcado por divórcio, adultério, violência ou falta de perdão. A boa notícia é que não importa o tamanho do pecado, Cristo continua sendo o Salvador que pode curar lares destruídos e dar um novo começo. Ele é especialista em reconciliação. Hoje é o dia de entregar sua vida a Jesus e permitir que Ele governe sua casa. Não espere uma ocasião perfeita. Comece agora com uma oração sincera. Uma simples decisão de fé pode ser a chave para restaurar a unidade e trazer felicidade verdadeira para sua família. E agora, olhando para tudo o que vimos, como está o seu lar? Seu casamento tem sido um reflexo da fidelidade de Deus ou tem sofrido com divisões, silêncio e mágoas? Seus filhos estão crescendo com disciplina e amor? Ou a rotina tem sufocado o tempo de ensinar e orar em família? Essas perguntas não são para te acusar, mas para te despertar. Sempre há espaço para recomeçar, sempre há chance de restaurar. Cristo pode transformar o que parece perdido e levantar lares que já estavam em ruínas. Mas a decisão começa com você, hoje, agora. Então reflita, que passos práticos você pode dar ainda esta semana para trazer mais oração, fidelidade e unidade para sua casa. Está disposto a perdoar, a pedir perdão, a abrir a Bíblia com sua família e a buscar reconciliação? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você continuará recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé, sua família e seu casamento. Não deixe para depois. Dê o primeiro passo agora.